Olá! Quando nós lemos a Palavra de Deus, facilmente nos deparamos com textos no Velho Testamento que aparentemente apresentam Deus diferente do que no Novo Testamento. E às vezes chegam perguntas para a gente, o amor de Deus era diferente? Como por exemplo esse aqui, olha o texto que a gente encontra lendo ali em Deuteronômio no capítulo 20, no verso 17. Conforme Deus mandou, acabem com todos estes povos, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Deus mandando exterminar povos. Mas a palavra de Deus diz, não matarás. E quando lemos isso, não só esse, muitos outros textos do Velho Testamento, aparentemente é um Deus diferente do que o Deus do amor do Novo Testamento. Como explicamos isso? Como se explica isso na Palavra de Deus? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como sempre digo, são vocês que fazem este programa acontecer. Você, nosso telespectador da TV Novo Tempo. Você que nos assiste em qualquer lugar do Brasil através das mais de 460 cidades que recebem o sinal da TV Novo Tempo em canal aberto. Você que nos acompanha pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado e é muito bom ter a sua companhia aqui. Como eu sempre digo, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas e a sua dúvida respondida ao vivo aqui, quem está na mira para dar a resposta baseando-se na Palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos mais uma vez com o nosso telespectador. Eu teria alguns abraços para mandar hoje, mas eu esqueci do bilhetinho em casa que eu recebi na cidade de Itaboraí. Se em algum momento minha esposa ver minha mensagem e me enviar, eu já mando abraço hoje, senão eu mando na semana que vem. Mas muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui na Novo Tempo. Se você assiste pela primeira vez, este é um programa de resposta a dúvidas e nós esperamos ajudá-lo a compreender a primazia da Bíblia em questões doutrinárias, de fé e até mesmo da nossa vida, obviamente como um todo. Então vamos esperar a sua pergunta, que Deus te abençoe e obrigado por acompanhar o nosso programa. Muito bem, professor, muito bem. Nós estivemos este final de semana no Rio de Janeiro. A Caravana Novo Tempo passou aí pela cidade do Rio de Janeiro por uma missão, por uma celebração muito importante. A partir de agora, toda a cidade do Rio de Janeiro e as cidades em torno do Rio de Janeiro poderão receber a Novo Tempo através da rádio FM 95.7. É isso mesmo, a Novo Tempo sendo espalhada para toda a cidade do Rio de Janeiro, toda a cidade maravilhosa aí, mas chegando muito mais longe, para Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, várias e várias cidades aí, mais quase 80% da população carioca irão receber o sinal da Rádio Novo Tempo através do dial 95.7. Se você é do Rio de Janeiro, já compartilha essa notícia aí com seus amigos, sintonize 95.7, é a Rádio Novo Tempo chegando até você. Estivemos lá, um abraço muito especial para as pessoas, os cariocas que nos receberam com tanto carinho neste final de semana com a Caravana Novo Tempo. É ou não é, professor? Foi muito bom, não é? Foi muito bom. E olha, minha esposa viu a minha mensagem, me mandou a foto do bilhetinho. Ó. Eu recebi um bilhetinho. Ah, mas se não é a esposa, eu vou se não é a esposa, o cara não vai para frente, né? É o povo lá do Rio de Janeiro? É lá do Rio. É o Davi de Souza e a Ágata de Souza. São dois irmãos, né? Eles são de Rio Bonito, da Igreja Adventista de Monteiro Lobato. Deus te abençoe vocês, queridos. Obrigado por terem ido com a mamãe lá assistir a nossa programação.
Muito bom, muito bom. Você está acompanhando, está vendo aí na sua TV, ó, 95.7, a Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro. Isso é uma bênção de Papai do Céu. Nós temos as condições agora de estar transmitindo para esse povo carioca tão amado por todo o Brasil e que estarão recebendo aí a voz da esperança. Que Deus abençoe ricamente a Rádio Novo Tempo nessa cidade, alcançando milhares, milhões de pessoas. Mais de 13 milhões do público potencial estarão recebendo a a Rádio Novo Tempo. Quem sabe logo, logo teremos a TV Novo Tempo em canal aberto aí também, tá bom? Então, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade, o povo carioca que agora nos ouve também através da Rádio Novo Tempo. Professor, nós abrimos o programa falando sobre um tema que muita gente, ao ler a Palavra de Deus, acaba questionando, achando que tem diferença. Achando não, será que não tem mesmo uma diferença? Por exemplo, o Ademar Ferreira, aqui pelo Instagram, ele disse o seguinte: olá Tito, professor Leandro Quadros, sou da Igreja Universal de Fortaleza, no Ceará, e eu quero saber, o amor de Deus mudou? Porque no Antigo Testamento era mais rígido do que no Novo Testamento. É isso mesmo, professor? Será que... Eu li aqui um texto, só para a gente exemplificar, né? Deuteronômio 20, verso 17, Deus mandando exterminar povos ali. Sabe, a gente não vê isso no Novo Testamento. Será que é diferente? O Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento? Como é que fica essa questão na Palavra de Deus, meu amigo? Essa é uma questão, Tito, muito importante, levantada por muitas pessoas sinceras, tanto cristãos quanto céticos, né? Mas quando nós estudamos o texto bíblico como um todo, percebemos a total coerência nas ações de Deus. O que acontece é que Deus age de uma forma justa e proporcional ao crime, ao pecado praticado e, obviamente, se a pessoa, ele considera também se a pessoa se arrepende ou não. Então eu vou mostrar brevemente algumas coisas para o nosso telespectador perceber que o Deus amoroso do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento. O detalhe é que no Antigo Testamento ele teve de executar juízo sobre nações que receberam séculos de oportunidade, mas que eram nações criminosas. Aqui está o detalhe. Antes de eu mostrar esses textos, convém destacarmos que Cristo, que é a maior revelação de Deus que existe, Cristo não via nenhuma incoerência nos Deus do Antigo Testamento. Ao ponto dele dizer em João capítulo 14, versos 8 e 9, o seguinte: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Cristo está argumentando com Filipe que não haveria necessidade de Filipe pedir para ver o Pai, porque quem vê a Cristo, vê o Pai. Ou seja, Cristo e o Pai são pessoas distintas, mas com o mesmo caráter, com a mesma divindade. Então as ações de Deus no Antigo Testamento são as ações de Jesus Cristo. As ações de Jesus Cristo no Novo Testamento são as ações do Deus do Antigo Testamento. O que muda é o contexto de juízo. Por exemplo, essas nações pagãs que Deus mandou exterminar, isso não foi de uma hora para outra. Se você ler Gênesis 15, 16, você vai perceber algo de muito interessante. Que quando Deus chama Abraão para estabelecer a Abraão ali como pai da fé e por meio da descendência dele, levar o conhecimento do verdadeiro Deus ao mundo, você percebe que Deus diz que a descendência de Abraão voltaria para aquela região após 400 anos, 4 gerações, na verdade, está ali no texto, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia atingido o seu nível máximo. Ou seja, Deus deu pelo menos mais 4 gerações
para aquelas nações se arrependerem. E o que elas faziam? Aí você tem que ler Levítico, 2 capítulos, Levítico capítulo 18 e Levítico capítulo 20. Para resumir, esses capítulos mostram que por mais 4 gerações, Deus tolerou para que eles se arrependessem de crimes assim horríveis. Se você ler capítulo 18 de Levítico, capítulo 20, você vai ver que essas nações praticavam os mais variados tipos de incesto, tá? Tinham relações com filhos, com netos, sobrinhos e praticavam bestialidade, tinham relações com animais. Então eram nações totalmente depravadas. E o que Deus fez? Deus deu um tempo de arrependimento, o Espírito Santo falou ao coração dessas pessoas. Israel foi chamado para evangelizar, mas também foi um instrumento de juízo. Então você percebe, quando você lê um contexto mais amplo, você vê que não há incoerência, né? Leia, por exemplo, o livro de Jonas. No capítulo 4, Deus estava decidido, vai destruir os ninivitas. Deus mandou Jonas para avisá-los disso, porque eles eram ímpios. Mas quando os ninivitas se arrependeram, Deus decidiu não destruí-los. E olha o que diz o verso 10, ó. Deus falando, dando uma lição em Jonas. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha, Deus teve compaixão, tanto dos seres humanos quanto dos animais de Nínive. Como eles se arrependeram, Deus não enviou a destruição. Então, alegar-se que o Deus do Antigo Testamento é mau e o do Novo Testamento é bom, é desconhecer por completo tanto o contexto bíblico, quanto até mesmo a doutrina da Trindade. Porque quando Cristo fala que Ele e o Pai são um, em João 10, verso 30, e que quem conhece a Cristo conhece o Pai, em João 14, 8 e 9, é evidente que as ações de Deus Pai, no Antigo Testamento, são também as ações de Jesus e do Espírito Santo, e que as ações de Jesus no Novo Testamento são também as ações do Pai e do Espírito Santo. Então, esta crítica surge ao Antigo Testamento pelo desconhecimento deste contexto bíblico mais amplo. Ok. Muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar suas perguntas para o nosso SMS ou pelo WhatsApp. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais, Instagram, @na mira da verdade, e pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Ambos têm um videozinho que eu posto ali um pouquinho antes do programa para que você possa mandar as suas perguntas e eu vou pescando ela aqui. Então não perca tempo não, faça a sua pergunta, manda pra gente e vamos aprender mais. Olha, só que esse aqui não é para você ligar, estão ligando aqui, ó. É para você mandar a sua pergunta aqui, tá bom? Vai levar um tchau. Tum. Não é, manda a sua pergunta aqui pra gente, tá bom? Por exemplo, como essa aqui, ó, quem mandou, deixa eu ver, foi o Douglas Mendes, ele mandou tanto no SMS como no WhatsApp, tá vendo, Douglas? A gente pesca dos dois lados, eu vi a sua pergunta ali, e a pergunta do Douglas é a seguinte: existem diferentes tipos de céu, professor? Sabemos que a salvação é um dom gratuito de Deus, mas a Bíblia fala sobre o galardão. Cada um vai receber uma recompensa. No céu, porventura, haverá pessoas mais, entre aspas, ricas ou com maiores privilégios do que outras devido às suas recompensas? E aí, professor, no céu vai ter diferentes classes de pessoas, de salvos, alguns com mais galardão do que outros? Não, biblicamente todos vamos receber a mesma recompensa da vida eterna. Você percebe ali em Apocalipse 7 e em Apocalipse 14, quando há menção dos 144 mil, que ali é um número simbólico que se refere a um grupo especial de pessoas, né, pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo
e que são recompensadas ali com a presença constante de Cristo, porque se mantiveram fiéis no momento mais crítico da história. Mas isso não significa que as pessoas vão receber privilégios ou recompensas diferentes no céu. Eu vou ler aqui para você um texto, 2 Timóteo 4:8, que é um texto de Paulo, que diz o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então veja, esta coroa de justiça, a vida eterna, a salvação, ela é dada a todos. Tanto, o apóstolo Paulo acreditava que ele receberia esta coroa e que aqueles que amam a volta de Jesus também receberam essa coroa, ou seja, todos aqueles. Então todos recebem aqui a mesma recompensa. Então não há níveis no céu. Esse aqui vai ficar no nível 1, o outro no nível intermediário, o outro no nível inferior. Isso seria contradizer o que a Bíblia ensina, por exemplo, em Romanos 2:11, não é? Que Deus não faz acepção de pessoas. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui, o pessoal que vai acompanhando o programa através do Facebook, pelo Instagram, obrigado aí por participarem. A Elionete Dantas, ela pergunta o seguinte: não tenha preconceito, pergunte o que você quiser. E eu até peço uma coisa, diga de qual igreja você pertence, fala pra gente juntos aprender aqui. É gostoso saber que nossos irmãos das mais diversas denominações acompanham aqui o programa Na Mira da Verdade e juntos estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Então diga de qual igreja você é e manda pra gente. A Elionete Dantas pergunta o seguinte: eu gostaria de saber, professor, o que Jesus fez dos 12 anos aos 33 anos? Porque a gente percebe ali na Bíblia que só tem uma aparição ali de Jesus com 12 anos e tal, mas depois existe um hiato aí, aparentemente, né? Não tem nada falando o que aconteceu, até mesmo na infância dele. Por que a Bíblia não dá menções ou detalhes sobre a vida de Jesus antes dele começar o seu ministério, propriamente dito, né? Realmente a Bíblia não dá esses detalhes para nós porque isso não é importante para o plano de salvação. Você percebe que Deus deixou registrado nos evangelhos e também no Novo Testamento aquilo de mais importante para a nossa salvação no que diz respeito à vida e ao ministério de Cristo. Agora, a informação que nós temos aqui, por exemplo, em Lucas 2:52, não nos permite fazer como alguns que conjecturam, né, que Cristo esteve nesse período lá no Tibete aprendendo algo com um monge ou coisa parecida. Isso é pura especulação, é fantasia, né, da mente humana. Mas o que diz Lucas 2:52? Naquele contexto mesmo em que menciona que quando ele estava com 12 anos, ele foi ter aquela conversa com os doutores da lei, no verso 52 de Lucas 2 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, para a Bíblia, isso aqui foi importante, né? Não sabemos se os evangelistas souberam mais detalhes, se Jesus contou para eles ou não temos como saber. Agora, o que realmente nós temos certeza de que aquilo que foi importante foi registrado no texto bíblico. O mais importante sabermos é que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tem um outro texto que vai por essa linha, que é João capítulo 21. O que o apóstolo diz aqui? Versículo 25, Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele está usando de uma hipérbole, obviamente, mas para dizer o quê? Tinha ainda muita coisa que Cristo fez e que não foi relatado, né? Agora, estas que aqui estão foram escritas para que você creia que Cristo é o Filho de Deus. Aqui, verso também, capítulo 20, verso 30 e 31, além desse outro aqui, Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, o próprio João está dizendo o seguinte: eu não registrei aqui tudo. Esses, porém, foram registrados
para que criais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Aqui está o detalhe. Tudo aquilo que é importante para você e eu sabermos que Cristo é o Filho de Deus e para termos a vida eterna, está aqui registrado. Então, o mais não foi registrado porque realmente não cumpria com este propósito. Muito bem, muito bem. O nosso tempo corre aqui. Nós temos que ir para o intervalo. Aproveite o intervalo, mande a sua pergunta para a gente. Pode mandar pelo WhatsApp, pelo SMS, pelo Instagram ou Facebook e ela vai ser pescada. Não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta e a Novo Tempo não para. Há poucos dias nós estamos aqui falando sobre a revista Esperança na Mira da Verdade, a qual você pode pedir a qualquer momento, é só ligar para a gente e dizer que você quer a revista Na Mira da Verdade. Mas já estamos lançando aqui um novo guia de estudo para você, com outra temática. É essa aqui, ó, Céu ou Inferno? Foi escrita pelo pastor Vinícius Mendes e também com a coautoria do Brian Chalá. E aí, olha, essa revista é algo muito interessante. São assuntos, quer ver? Deixa eu abrir aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aí pela câmera. Mas, ó, quais são os temas que nós temos aqui? Sobre o pecado, sobre o inferno. Às vezes você tem dúvidas sobre o inferno. Será que existe o inferno ainda? Ou agora? Ou se existe o inferno? Outra coisa, a justificação pela fé. Olha aqui, ó, vamos ver se a gente consegue mostrar bem de pertinho para você os mais diversos. São 10 temas, tá bom? Que você vai poder acompanhar nessa revista. A santificação na Bíblia, o evangelho eterno, a salvação no santuário, a glorificação na Bíblia, a salvação no grande conflito. São vários temas interessantes que você vai aprender. E olha, no final de cada guia de estudo, você tem um questionáriozinho para você preencher e aprender mais, tá bom? Pastor Vinícius foi quem escreveu essa revista aqui e olha, está fantástico. Ele é o apresentador de Lições da Bíblia, né? Céu ou Inferno? Peça agora mesmo, você não vai pagar nada por essa revista, é só você ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121 e você vai receber aí na sua casa a revista Esperança, Céu ou Inferno, tá bom? Você não paga nada por isso. Então, ligue agora mesmo para a gente, 0 operadora 12 2127 3121. Muito bem, a próxima pergunta aqui pelo Instagram, quem mandou foi o Alan. O Alan pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se tem algum problema retratar a imagem de Deus ou Jesus na forma ou personagem feminino, já que todas as menções de Deus e Jesus na Bíblia são masculinas. Professor, a sinceridade dos nossos queridos telespectadores, a gente tem que responder aqui. Por que então Deus é apresentado na forma masculina? Tem alguma explicação para isso? Veja, mesmo que a Bíblia ensine, em Gênesis 1:27, que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, ele se apresenta realmente de uma forma masculina. Né? Deus ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Deus ele tem que se revelar a nós de uma forma que possamos compreendê-lo. Então, muitas vezes Deus tem que descer, diríamos assim, no seu nível divino, para que nós possamos compreender alguma coisa acerca dele, porque além dele ser infinito, nós somos corrompidos pelo pecado. Então nós não temos capacidade mental, psicológica, cognitiva suficiente para compreender a Deus. Nós podemos compreender a Deus na medida em que ele se revela a nós. E nós cremos que a Bíblia faz parte, é uma das suas revelações, né? Então ele se revela pela Bíblia, por Jesus, pela natureza, pela lei moral, ele tem várias formas de revelação. Então, se Deus se apresenta como Pai, não temos como questionar isso. Eu sei que existem movimentos, especialmente de ordem marxista, que tentam reescrever o texto bíblico, né? Apresentar Deus como mãe, mas não podemos apresentar Deus de uma forma como ele não se apresenta.
ele se apresenta como um pai com um coração de mãe. Olha que interessante. Jesus, por exemplo, em Mateus 6, Jesus é a maior revelação de Deus que existe. Não tem como questionar isso. Ele não ensina a orarmos Mãe Nossa que está nos céus. Ele ensina a orarmos Pai. Mateus capítulo 6, ó. Portanto, vós orareis assim, verso 9. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, quem sou eu para, através das minhas impressões humanas, particulares e corrompidas pelo pecado, querer dizer que eu tenho que colocar mãe aqui no lugar de pai? Eu não posso fazer isso, eu estou sendo intelectualmente desonesto com o texto bíblico e estou me colocando numa posição acima de Deus, que revelou a si mesmo desta forma. Tá? Agora, você vai para Isaías 49:15 e você vê esta comparação muito bonita, também com a questão da mãe, não é? Que diz o seguinte, ó: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, aqui chega a apresentar o amor dele como acima de mãe. E em Mateus 22 também tem uma outra referência bonita, acho que é 22, deixa eu ver, não é 22, deixa eu lembrar aqui, acho que é 21, em que Jesus, ele fala para Jerusalém, vamos ver se eu lembro aqui do texto, é um texto em que Jesus, acho que é 23, ele fala para Jerusalém que ele quis reuni-los, aqui ó, esse mesmo. Ó. 23, 37. 37, isso mesmo, 37, obrigado Tito. 23, 37, ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então você vê que Deus se apresenta como pai, tem um coração de mãe, compara-se a uma ave mãe que quer proteger os seus pintinhos. Então Deus tem todas essas características, né? O homem tem características de Deus e a mulher tem, porque ambos são imagens e semelhanças de Deus. Agora, eu querer apresentar Deus de uma forma que ele não se apresenta, aí é arrogância da minha parte. Eu não estou me submetendo à revelação, mas estou querendo moldar a revelação de acordo com a minha ideologia humana pecaminosa e falha. Muito bem, muito bem. Eu estou vendo aqui o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Nós também estamos sendo transmitidos pelo YouTube. Se você quer acompanhar a gente pelo YouTube, é Novo Tempo ao Vivo. Aproveita, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam nos assistir também e mandar perguntas aqui, tá? Estou vendo aqui que tem bastante gente, você pode mandar sua pergunta aí que daqui a pouco eu vou pescar uma pergunta aqui do YouTube, tá? Agora eu vou colocar uma pergunta aqui do SMS. Quem mandou foi a Ana Maria, ela é de Caraguatatuba e a pergunta dela é o seguinte, ela diz, muito bom o programa, procuro não perder. Eu gostaria de entender o versículo que fala de que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Essa aqui eu acho que é um texto falando de Pedro, né, professor? Uhum. O que ligares no céu será ligado, o que ligares na terra será ligado no céu. Qual que é o sentido de que Deus estava falando ali, ou que Jesus estava dizendo ali para Pedro? Nesse texto, do que ligares no céu, na terra será ligado no céu. Mateus 16, vamos ler aqui a partir do versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui, Cristo está elogiando a confissão de Pedro em Jesus como Messias, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E advertiu aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Em que contexto está essa declaração? No contexto da pregação do Evangelho, do Ide. Quando um apóstolo, um seguidor de Cristo, pregasse o Evangelho a alguém e esta pessoa aceitasse a mensagem de salvação, ela estaria, essa pessoa que pregou,
estaria de uma forma indireta, não direta, porque isso é feito só por Deus, mas de uma forma indireta, ligando essa pessoa ao céu. Agora, quando levasse a mensagem de salvação e a pessoa rejeitasse, de uma forma indireta, estaria desligando a pessoa do reino dos céus. Então, neste contexto, é no contexto da pregação do Evangelho. Aqui tem, por exemplo, em Mateus 18, a partir do versículo, aqui, 17, E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aqui já num outro contexto, depois de advertir um irmão faltoso, se ele continuar em pecado e não querer permanecer fiel a Deus, ao ser removido da igreja, indiretamente ele está sendo removido, diríamos assim, da salvação, porque ele está dizendo não para a graça, ele está dizendo não para Cristo, tá? Tem um outro texto aqui, que é Mateus 10, 14 e 15 também, não vou ler agora, mas você pode ler também, que mostra que quando alguém não recebesse as palavras deles, ao a pessoa sair daquela casa e sacudisse o pó das sandálias, está dizendo o seguinte, olha, já que você não quis, o juízo fica com você, foi você quem decidiu não ser salvo. Então leia também Mateus 10, 14 e 15. Então é nesse contexto, Cristo deu autoridade sim para a sua igreja, através da mensagem de salvação, ligar ou desligar pessoas do reino dos céus. Só que isso é de forma indireta, porque diretamente quem faz é Deus, é a mensagem do Evangelho. Ok, muito bem. Outra perguntinha aqui da Roseli. Não tenha preconceito, eu sempre falo, mande a sua pergunta pra gente. Vamos juntos aprender aqui mais e mais da Bíblia. Quantas e quantas perguntas chegam aqui pra gente. Às vezes você pensa assim, poxa vida, eu já mandei minha pergunta, mas não foi pescada. Não desanime, mande a sua pergunta pra gente, que a qualquer momento ela pode ser pescada. A Roseli Tatagiba pergunta o seguinte, ela mora lá em Conceição do Castelo, lá no Espírito Santo. Professor Leandro, o senhor saberia me dizer se quando Deus criou o homem, Satanás e os anjos caídos já tinham sido expulsos do céu? O que se deu primeiro? Porque eu fico pensando, se o homem já havia sido criado, por que Deus expulsou Satanás para a terra, para nos atormentar? Ou se os anjos caíram primeiro, por que Deus criou o homem aqui, em meio aos anjos caídos? Eu acho que é importante você explicar aí, quando Deus criou o ser humano, o conflito do bem e do mal, se já havia acontecido ou não, e se Deus criou o ser humano aqui na terra, já estavam aqui os anjos caídos com Satanás presos a esse mundo? Como é que é? Veja, amiga telespectadora, em primeiro lugar, o problema não foi Satanás estar aqui no mundo, porque Satanás ele não poderia obrigar Adão e Eva a pecarem. Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles tinham uma natureza perfeita. Eles poderiam ser tentados apenas externamente, não internamente. Você e eu já somos tentados externamente e internamente pela nossa natureza. Então esse é o primeiro ponto. Ele está aqui, esse não é o maior problema. Quer um exemplo? 1/3 dos anjos foi expulso do céu, de acordo com Apocalipse 12, versos 3, 4 e depois 7 a 9. O que isso indica? Deus deu livre-arbítrio para todas as suas criaturas. 1/3, 33%, caiu. O outro restante não caiu. Então, o problema não é a presença de Satanás. O problema é decidir errado, com base naquilo que ele insinuou. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Satanás, de acordo com Gênesis 3, ele estava ali circunscrito àquela região da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estava ali. Nossos primeiros pais não tinham uma natureza corrompida, não estavam passando fome, não é? E quando eles decidem comer do fruto proibido, eles na verdade estavam se decidindo por oporem-se a Deus, né? E aí o que nós entendemos? O texto bíblico
ele não vai dar para você uma clareza em relação a isso que tu perguntou, sobre o momento exato, mas em Gênesis 3, quando nós vemos que Satanás, ao usar a serpente, acusa Deus de estar mentindo, nós entendemos que aqui isso demonstra que Satanás já estava num nível de rebelião muito alto, para poder dizer assim de uma forma tão descarada que Deus estava mentindo para Adão e Eva. Então nós entendemos aqui, pelo menos eu entendo, que aqui ele já tinha sim sido expulso do céu, quando ele faz esse tipo de acusação tão grave, quando ele demonstra este nível tão baixo no seu caráter ao ponto de acusar ao Criador de mentiroso. Óbvio, ele ainda tinha acesso a outros mundos, e é na cruz, no contexto da cruz, que ele perde o acesso a outros mundos, quando lemos ali Apocalipse 12, verso 11. É nesse contexto que é dito assim, festejai os céus e vós os que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ali nós vemos que mesmo que ele já tivesse sido expulso bem antes, no contexto da cruz, ele é totalmente desmascarado e aí ele perde acesso aos outros mundos. Então essas são algumas informações que eu posso lhe apresentar com base nessas poucas informações que temos. Há outros textos que poderíamos analisar ali, Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28, 12 a 17, mas eu creio que as informações que temos nos permitem chegarmos a algumas dessas conclusões. Muito bem, muito bem. Nós temos ainda, essa não vai dar para a gente responder agora, mas eu vou colocar na mira. Professor, ali nas 12 tribos de Israel, uma delas era a tribo de Dan. A pergunta aqui do nosso, deixa eu ver, o nosso amigo Gildo Francisco, lá de Albuquerque, Gildo Francisco de Albuquerque, ele é de Piaçandu, lá no Paraná. Ele pergunta o seguinte: por que lá em Apocalipse 7, do 5 a 8, não é apresentado a tribo de Dan? A tribo de Dan era uma das tribos, das 12 tribos de Israel, só que aqui em Apocalipse não aparece a tribo de Dan. Então, se prepara aí, nós temos que ir para o intervalo rapidinho. Não sai daí não, você vai ver a resposta dessa pergunta já já. A gente volta já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto aí é a pergunta do Gildo Francisco, professor Leandro Quadros. A pergunta dele é por que a tribo de Dan não aparece ali onde é mencionado em Apocalipse 7, a partir do verso 5, as 12 tribos, só que não aparece aqui a tribo de Dan. Por que isso? Tem um porquê? Os eruditos bíblicos não têm um consenso a respeito. Uhum. Eu já li que alguns dizem, Deus omitiu Dan, porque, e é possível, né? Primeiramente porque como Dan, lá em Juízes 18, esteve relacionado com idolatria, então é possível que o autor tenha omitido Dan por isso, tá? Outros pensam o seguinte, Deus omitiu Dan e Efraim, algumas tribos, né? Substituindo pelos descendentes de José, para dar a entender que o número 144 mil nesse contexto é simbólico. Então, ambas as explicações são possíveis, mas nós não temos como realmente bater um martelo. Mas é mais provável que haja aqui diríamos assim, uma mistura de ambas as coisas, né? Eu vejo que ambos os comentários, eu vejo coerência em ambos. Não temos como bater o martelo em nenhum deles. Agora, pode ter sido mesmo proposital. Ele omitiu algumas tribos para dar a entender que o número aqui, 144 mil, é simbólico, né, que representa a plenitude do povo de Deus de todas as eras, mas também pode ter omitido Dan por causa daquele envolvimento com um episódio de idolatria, lá em Juízes capítulo 18. Então, não tem como bater um martelo, né? Tá bom, muito bem. Olha só, aqui no Instagram, a Cristina, ela faz uma pergunta interessante aqui sobre o narcisismo. Ela diz o seguinte, a minha pergunta é como explicar o que Deus fala dos narcisistas ali em Romanos 1, 28 em diante.
E também se existe perdão para os que nasceram assim. Adoro ouvir o programa Na Mira da Verdade. Vamos lá, então vamos lá. Aqui em Romanos, que ela diz, capítulo 1, verso 28, realmente tem uma relação aqui, né, das pessoas, ou do temperamento das pessoas aqui. Diz o seguinte, deixa eu ver aqui, a partir do verso 28. Posso ler aqui, professor? Pode ler. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, ou seja, são características de supostamente um narcisista. Como é que Deus vê esse tipo de pessoa? Há perdão para uma pessoa que nasceu com essa síndrome ou com esse problema, professor? Ó, a primeira coisa, não dá para associar Romanos 1 com os narcisistas, né? Com o narcisismo como doença, né? Como problema psiquiátrico, porque o apóstolo não está falando disso. Ele está falando aqui dos gentios, de pessoas corrompidas pela idolatria, né? E por práticas sexuais antinaturais. Então aqui não está falando do problema do narcisista. Primeiro ponto, nós não podemos impor ao texto aquilo que nós pensamos que ele diz. Nós temos que permitir que o texto fale aquilo que ele quer nos transmitir. Então esse é o primeiro ponto. Romanos 1 é outra questão. Sobre a questão do narcisista, por mais que a pessoa não tenha, né, as mesmas conexões neurais que outras, e isso pode falar também do que tem psicopatia, isso não é desculpa para fazer o mal. Por quê? Simples. Romanos 2,14 nos mostra que Deus se revela para todos os seres humanos pela lei moral implantada no coração. Isso aqui é muito importante. Óbvio que aqui não está falando do narcisismo também, mas a lei moral aqui, presente em todos os seres humanos, inclui os narcisistas. Ou quem tem psicopatia, não importa. O que diz aqui? Ó? Quando, pois, os gentios que não têm lei, ou seja, quando os pagãos que não têm a lei escrita como nós temos, né, na Bíblia, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Agora, por quê? Verso 15. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então veja, este princípio nos mostra que todo ser humano tem no seu interior a lei moral. Todo ser humano, crendo em Deus ou não, seja ateu, seja agnóstico, seja cristão, seja budista, seja hinduísta, seja muçulmano, não importa o tipo de problema que ele tenha, emocional ou psiquiátrico, a não ser que, obviamente, a pessoa não tenha níveis de consciência saudáveis mesmo, aí sim. Agora, neste caso, toda pessoa sabe, por exemplo, que matar é errado, que roubar é errado, que estuprar é errado. Por quê? Simples, está no coração. E por mais que uma pessoa seja narcisista ou tenha psicopatia, ela não quer que façam para ela o que ela faz para os outros. Então isso prova que a lei moral está escrita assim no coração da pessoa e que ela vai ser julgada de acordo com isso. Então o que ela tem que fazer? Se ela não tem certas conexões neurais que a permitam ter certos sentimentos, primeiro ela tem que entender que nós não podemos fazer o que é certo e o que é errado apenas por meio de sentimentos. Temos que fazer por meio da razão. Quando nós entendemos que não podemos fazer para os outros, está em Mateus 7,12, né? Quando nós entendemos que não podemos fazer para os outros o que nós não queremos que façam para nós, nós demonstramos aqui conhecimento suficiente para não fazermos o mal.
E se tivermos dificuldades, vamos procurar um bom tratamento psiquiátrico, um bom tratamento psicoterápico. Agora, usar isso como desculpa para fazer o mal para as pessoas, biblicamente, não é viável. Vai ter que pagar sim, porque tem revelação suficiente. Deus entende que tem condições menores que outras pessoas, mas ainda tem condições. Ainda pode lutar contra, pode fazer psicoterapia, pode fazer um tratamento medicamentoso. Há uma série de coisas que a pessoa intelectualmente honesta pode fazer. Entre elas, trabalhar para se tornar cada vez melhor, especialmente quando ela tem noção de que não deve fazer para os outros aquilo que ela não quer que faça para ela mesma. Muito bem, professor. Tem uma pergunta aqui pelo nosso YouTube. Quem mandou foi o Anderson Veloso. E a pergunta do Anderson é o seguinte: Jesus morreu, a Trindade foi temporariamente desfeita? Como explicar a morte de Deus? Ou Jesus divino não morreu, apenas o homem? Essa pergunta veio pelo nosso YouTube. Você que está nos assistindo pelo YouTube, obrigado por participar aqui com a gente. E aí, professor, como que a gente responde ao Anderson Veloso? Meu irmão, isso é um mistério, tá? A encarnação de Cristo e a morte de Cristo são mistérios que nós precisamos seguir o conselho de Êxodo capítulo 3, que Deus deu para Moisés. Deus falou para Moisés, quando Moisés se aproximou de Deus, e Deus estava se manifestando na sarça ardente, né? Deus falou para Moisés em Êxodo 3 o seguinte: tire a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Em relação à encarnação de Cristo e à morte de Cristo, isso também é um mistério muito profundo para nós. Quanto mais nos aventurarmos em tentarmos dar uma resposta definitiva sobre isso, nós vamos nos metendo em sérios problemas de ordem filosófica e espiritual para os quais não encontraremos solução. Porque nós não temos uma mente apta para entender o mistério da encarnação e o mistério da morte e ressurreição de Cristo sem que Deus nos revele isso. E Deus revelou para nós aquilo que é suficiente para crermos em Jesus como nosso Deus e o aceitarmos como Salvador pessoal a fim de termos a vida eterna. Por exemplo, na questão da morte de Cristo, você vê no texto bíblico que na ressurreição de Jesus, tanto o Pai quanto o Espírito Santo e o Filho estiverem envolvidos. Como explicar uma coisa dessas? Simplesmente não tem como. Quer ver? Em Romanos 8:11 é dito que o Pai e o Espírito Santo atuaram na ressurreição de Cristo. Agora em João 10:17-18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então olha que interessante, Cristo se subordina ao Pai, funcionalmente, e ele diz que ele deu a sua vida e que ele poderia reassumi-la. Agora, ao mesmo tempo, o que nós podemos aqui imaginar? Não podemos imaginar que simplesmente um ser humano morreu na cruz. Porque se um ser humano morreu na cruz, você e eu ainda estamos mortos nos nossos pecados. Somente Deus, o legislador da lei, é o sacrifício perfeito para pagar o nosso débito para com a lei dele mesmo. Agora, ao mesmo tempo, será que não teria uma energia ativa divina dentro de Cristo? Mesmo que ele estivesse inconsciente para ele voltar à vida, é possível. Mas não dá para nós nos aventurarmos em tentar explicar isso, porque é muito complicado. Eu já li algumas coisas a respeito, né? Dizendo que a parte humana de Jesus morreu e a divina não. Isso é perfeitamente possível, poderia ter uma energia divina latente dentro dele, mas ao mesmo tempo, se morreu na cruz só um ser humano e não o próprio Deus, aí nós estamos mortos nos nossos pecados ainda. Então é melhor nós crermos que um ser divino humano morreu na cruz
realmente havia algo nele, porque ele é totalmente diferente, ele é diferente de nós, que possibilitou ele voltar à vida com o chamado do Pai e com a atuação do Espírito Santo. Agora, eu tentar explicar isso, realmente isso foge das nossas capacidades e nós precisamos aceitar Deuteronômio 29:29, né? Que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas pertencem a nós. Ok, muito bom. Professor, eu tenho uma afirmação que chegou aqui para mim e eu quero ver o que você me diz sobre isso. A afirmação é o seguinte: os adventistas acreditam que são os únicos salvos e que todas as outras religiões estão perdidas. Isso é verdade, professor? Como é que é isso? Muito interessante essa pergunta. Para respondê-la, não há nada melhor do que nós usarmos uma obra oficial da própria Igreja Adventista. Existem várias, mas um conselho que eu dou para você, amigo telespectador. Por uma questão de etiqueta intelectual, diríamos assim, nós não devemos espalhar uma informação se nós não vimos a fonte primária a respeito do assunto. Então, muitas pessoas falam mal do Adventismo porque ouviram um ou outro falar, mas a pessoa mesma nunca pesquisou nenhuma obra da referida igreja. Isso não é etiqueta espiritual, diríamos assim, intelectual. Isso é deselegante. Por uma questão de cultura, um mínimo de cultura, você tem que consultar a fonte primária. E das fontes que você poderia consultar para responder essa pergunta, eu destaco 3. Você poderia ler o livro Nisto Cremos, você poderia ler o próprio manual da Igreja Adventista, ali no Manual da Igreja, que é um manual de procedimentos e disciplina eclesiástica, também tem ali as nossas crenças. Mas o que eu tenho aqui, que eu vou lhe mostrar, é este livro aqui, Questões sobre Doutrina, né? Então, este livro aqui, quando comenta a respeito do assunto, ele até usa aqui uma citação de Ellen White, que está no livro Grande Conflito, página 383, mas eu quero mostrar para você, além dessa, eu quero te mostrar aqui o que o texto diz, né? Temos 2 minutinhos. 2 minutinhos? Então, talvez não dê tempo de eu encontrar aqui. Não, acho que dá sim, pode tentar. Vamos dar uma olhadinha aqui, é no item que fala sobre aqui, o relacionamento com aqui, igrejas, 162. Quando comenta a nossa doutrina da igreja remanescente, né? Porque nós cremos sim que a Igreja Adventista é um movimento profético de Deus para pregar o evangelho contextualizado nas 3 mensagens de Apocalipse 14, 6-12. Mas com isso nós não cremos que somos os únicos salvos. Olha o que diz aqui, página 162. Cremos que a profecia de Apocalipse 12:17 aponta para a experiência e obra da Igreja Adventista do 7º dia, mas não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somos os únicos e autênticos cristãos que atualmente existem sobre a terra. Cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs. E Ellen White, no livro Grande Conflito, como eu já citei, página 383, eles citam aqui, em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então, ela diz que a maioria dos filhos de Deus nem estão na Igreja Adventista, estão fora. Então, eu posso te garantir que esta afirmação é mentirosa. E se você acreditar nesta mentira, você vai estar como essas pessoas transgredindo o 10º mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ok, professor, muito bem, infelizmente nosso tempo acabou, quero mandar um abraço, tem 2 pessoas que vieram assistir o programa aqui ao vivo, ver se realmente o programa é ao vivo, o irmão Wellington e a Shirley, obrigado por vocês estarem aqui acompanhando o programa junto com a gente, tá bom? A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, professor. Deus te guarde, Tito, obrigado aos nossos visitantes porque participaram conosco hoje e lembre-se, amigo telespectador, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas e seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro.
Tchau.